A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Bem-vindos ao nosso 8º estudo da série de 21 dias sobre o livro de Provérbios. Hoje, vamos abordar um tema muito relevante para o nosso dia a dia: riqueza e pobreza. Como podemos lidar com o dinheiro de forma sábia e justa? Provérbios, com sua sabedoria profunda, nos ensina não apenas como administrar os nossos bens, mas também como cultivar um coração que depende de Deus e não das riquezas materiais. A busca por sabedoria em relação ao dinheiro não se limita a estratégias financeiras. Ela também envolve uma mudança de mentalidade, que reconhece que tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para glorificá-lo. É fundamental refletirmos sobre o papel do dinheiro em nossa vida. Será que estamos colocando nossa confiança nas riquezas ou em Deus? E como a nossa relação com o dinheiro pode refletir nosso caráter diante de Deus? Pai querido, agradecemos por este momento de estudo. Pedimos que o Senhor abra nossos corações e mentes para entender sua palavra de forma profunda e prática. Nos ensine a lidar com os recursos que nos confiaste com sabedoria, equilíbrio e generosidade. Que possamos ver o dinheiro como uma ferramenta para a sua glória e não um fim em si mesmo. Em nome de Jesus. Amém. No livro de Provérbios, a sabedoria financeira não é tratada como uma fórmula mágica para enriquecer, mas como uma orientação prática e equilibrada para viver de maneira fiel e justa diante de Deus. Quando falamos sobre riqueza e pobreza, Provérbios nos ensina que o verdadeiro valor está em nossa atitude para com os bens materiais e em como os usamos em nosso cotidiano. Em Provérbios 3, versículos 9 e 10, lemos: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e os teus lagares transbordarão de vinho. Aqui, vemos que honrar a Deus com os nossos recursos é a chave para uma vida de prosperidade verdadeira. A primeira lição que Provérbios nos ensina é que, ao reconhecermos que tudo o que temos vem de Deus, nossa relação com as finanças se torna uma questão de mordomia. Não somos donos do dinheiro, mas administradores. Além disso, Provérbios 11, versículo 25 afirma: A alma generosa prosperará, quem dá a beber, também beberá. Esse versículo nos lembra que a generosidade é uma virtude que atrai bênçãos. A sabedoria em relação ao dinheiro nos ensina que devemos ser generosos, não apenas com o que sobra, mas com o nosso coração aberto para ajudar o próximo. Por outro lado, Provérbios 23, versículos 4 e 5 nos alerta: Não te fatigues para seres rico, nem te empenhes por isso. As riquezas certamente se fazem como uma águia, e voam para o céu. Este versículo nos mostra o perigo de buscar riquezas de forma desenfreada, negligenciando a vida espiritual e os princípios de justiça. O desejo de acumular riquezas pode se tornar um ídolo, nos afastando de Deus. Agora que vimos como a sabedoria bíblica nos ensina sobre o equilíbrio entre generosidade, mordomia e cautela com a busca desenfreada por riquezas, vamos explorar como Provérbios trata das consequências de uma vida sem sabedoria financeira e as armadilhas da pobreza e da riqueza mal administrada. A falta de sabedoria financeira, segundo Provérbios, não traz apenas dificuldades temporárias, mas consequências profundas que podem afetar nossa vida espiritual e material. Provérbios 6, versículos 6 ao 11 faz um alerta muito claro: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a cruzar os braços para descansar, e sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Aqui, vemos uma advertência direta para aqueles que negligenciam a responsabilidade com o trabalho e as finanças. A preguiça e a procrastinação são retratadas como inimigas da prosperidade. Quando alguém não é diligente em suas finanças, ele acaba colhendo os frutos da escassez e da necessidade. Além disso, Provérbios 28, versículo 22 nos alerta: O homem de olho maligno corre atrás de riquezas, e não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Este versículo enfatiza que a busca desenfreada por riquezas, motivada por um desejo egoísta ou ganancioso, pode levar a consequências desastrosas. A insaciabilidade e o desejo de acumular riquezas sem sabedoria muitas vezes resultam em perdas financeiras e espirituais. Por outro lado, Provérbios 13, versículo 11 ensina que a riqueza adquirida de forma desonesta diminuirá, mas quem a ajunta com trabalho aumentará. Quando buscamos maneiras desonestas de enriquecer,
como enganar ou explorar os outros, a Bíblia é clara ao mostrar que essas riquezas não duram e trazem sofrimento. O caráter desonesto corrói a vida de quem opta por esse caminho. Já o trabalho honesto e diligente, mesmo que os recursos sejam modestos, é abençoado por Deus. Agora que vimos as consequências de uma vida sem sabedoria financeira, vamos explorar como Provérbios nos ensina a viver em equilíbrio, com a mente voltada para a sabedoria divina, e como isso pode nos guiar na administração de nossas finanças pessoais. Uma vez que entendemos as consequências de uma vida sem sabedoria financeira, o próximo passo é aplicar os princípios que Provérbios nos oferece para uma vida financeira equilibrada e próspera. Provérbios 10, versículo 4 nos ensina: a mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Este versículo nos lembra que o trabalho árduo e a diligência são fundamentais para o sucesso financeiro. Não basta ter boas intenções, é necessário se dedicar, ser responsável e colocar em prática a sabedoria recebida de Deus. Outro princípio fundamental é o do planejamento. Provérbios 21, versículo 5 declara: os planos dos diligentes tendem à abundância, mas os de todo apressado, certamente à pobreza. Esse versículo nos ensina que a falta de planejamento resulta em desorganização, eventualmente, em dificuldades financeiras. Para que possamos viver de acordo com a sabedoria divina, precisamos ser estratégicos em nossas decisões financeiras, levando em consideração nossos recursos, necessidades e o longo prazo. Provérbios também nos adverte a viver com moderação e a evitar o consumismo. Em Provérbios 23, versículo 4 e 5, encontramos: não te fatigues para seres rico, nem te empenhes por isso. As riquezas certamente se fazem como uma águia, e voam para o céu. Essa passagem nos alerta contra a obsessão pela acumulação de riquezas, mostrando que viver em busca incessante de riqueza pode ser um caminho sem fim, que nos desvia do propósito divino. Além disso, Provérbios 16, versículo 3 nos instrui a confiar em Deus em nossos planos financeiros. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Em todas as nossas decisões financeiras, devemos buscar a direção de Deus, confiando que Ele nos guiará para o melhor caminho, garantindo que nossos planos se alinhem com sua vontade. Agora que discutimos como aplicar a sabedoria de Provérbios em nosso gerenciamento financeiro, vamos examinar as maneiras pelas quais a Bíblia nos ensina a administrar nossas finanças com um coração generoso e uma mente focada em Cristo. Uma das características mais marcantes da sabedoria financeira em Provérbios é a ênfase na generosidade. A Bíblia não nos ensina apenas a administrar bem nossas finanças para nosso benefício pessoal, mas também a ser generosos e a cuidar dos outros. Provérbios 11, versículos 24 e 25 é claro: a quem dê generosamente veja aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e acabam em pobreza. A alma generosa prosperará, quem dá a beber também beberá. Este versículo é uma das declarações mais poderosas sobre a generosidade. Ele nos mostra que a generosidade não apenas abençoa os outros, mas também traz bênçãos para quem dá. Provérbios 19, versículo 17 reforça essa ideia: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e Ele lhe pagará o seu benefício. Aqui, a generosidade é vista como um empréstimo a Deus. Quando ajudamos os necessitados, não estamos apenas fazendo um favor a eles, mas estamos, de fato, servindo ao Senhor. Esse princípio é transformador, pois nos ensina que nossas ações em relação aos outros têm um impacto eterno e espiritual. No entanto, Provérbios também nos adverte contra a generosidade mal direcionada. Em Provérbios 25, versículo 17, lemos: põe os teus pés na casa do teu amigo, mas não te deixes ficar ali demasiado, para que ele não se enfade de ti. A sabedoria financeira não é apenas sobre dar, mas sobre dar de maneira sábia e equilibrada. Embora a Bíblia nos encoraje a ajudar os outros, também nos ensina a discernir quando, como e para quem devemos direcionar nossos recursos. Portanto, o coração generoso não deve ser impulsivo, mas guiado pela sabedoria de Deus. Devemos ser conscientes de como nossos recursos são usados para o bem, evitando dar de maneira que prejudique nossa própria saúde financeira ou a de nossos familiares. Agora que discutimos a generosidade em Provérbios, vamos abordar como viver uma vida financeira em equilíbrio, sem ser escravo do dinheiro, e como aplicar esses princípios no nosso cotidiano para que possamos viver com propósito e sabedoria.
Provérbios é claro em nos ensinar que, embora o dinheiro seja importante e necessário para a vida, ele não deve ser o centro de nossas vidas. A sabedoria financeira de Provérbios nos orienta a viver com equilíbrio, sem permitir que o dinheiro se torne um ídolo. Em Provérbios 30, versículos 7 ao 9, encontramos um pedido muito sábio. 2 coisas te peço, não me as negues antes que morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas dá-me o pão que me for necessário. Para que, havendo fartura, não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, não venha furtar e a profanar o nome de meu Deus. Este versículo revela uma oração pela moderada provisão diária, que nos afasta tanto da riqueza excessiva quanto da miséria. A ideia central é viver de maneira que não dependamos do dinheiro para nossa felicidade ou segurança, mas, ao contrário, nossa confiança deve estar em Deus, que é o nosso provedor. Provérbios 23, versículo 4 e 5 também nos dá um grande ensinamento. Não te fatigues para seres rico, nem te empenhes por isso. As riquezas certamente se fazem como uma águia, e voam para o céu. A busca incessante por riquezas pode levar ao desgaste mental, emocional e espiritual. Deus nos chama para uma vida de contentamento, onde temos a sabedoria de viver dentro dos nossos meios e, ao mesmo tempo, sermos gratos pelas bênçãos que Ele nos concede. O apego ao dinheiro pode nos cegar e desviar de nossos objetivos espirituais. Provérbios 11, versículo 28 nos diz: quem confia nas suas riquezas, cairá, mas os justos crescerão como a folha verde. Aqui, o versículo nos alerta sobre os perigos de confiar no dinheiro como nossa segurança. O dinheiro é volúvel, mas nossa segurança e paz vêm de Deus. Agora que vimos a importância de mantermos o equilíbrio em nossa relação com o dinheiro, vamos focar nas lições finais que Provérbios nos oferece, lembrando sempre de como aplicar esses princípios em nossa vida cotidiana. Agora que discutimos como viver uma vida financeira equilibrada e evitar o apego ao dinheiro, é hora de focarmos nas ações práticas que podemos tomar para aplicar a sabedoria financeira de Provérbios no nosso cotidiano. O livro de Provérbios nos ensina a tomar decisões com prudência e discernimento, e essas qualidades são essenciais ao lidarmos com nossas finanças. Provérbios 3, versículos 9 e 10 nos lembra: honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui, vemos que uma das maneiras mais práticas de aplicar a sabedoria financeira é colocar Deus em primeiro lugar em todas as nossas decisões financeiras. Honrar a Deus com os nossos recursos, seja através do dízimo ou de outras formas de generosidade, é uma maneira de demonstrar nossa confiança em Ele como provedor e de garantir que estamos agindo de acordo com sua vontade. Em Provérbios 12, versículo 1, lemos: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é estúpido. A sabedoria financeira requer não apenas a disposição de aprender, mas também de aceitar a correção e a orientação de Deus. Ao tomarmos decisões financeiras, devemos procurar conselhos sábios, sejam de líderes espirituais, conselheiros financeiros ou até mesmo através do estudo das Escrituras. Não devemos agir impulsivamente ou baseados apenas nas nossas emoções, mas devemos buscar a orientação de Deus em tudo o que fazemos. Além disso, Provérbios 15, versículo 22 nos ensina: os planos falham onde não há conselho, mas com a multidão de conselheiros há firmeza. Tomar decisões financeiras sábias muitas vezes exige buscar a sabedoria e o conselho de outros. Não precisamos carregar o fardo financeiro sozinhos. Deus, em sua bondade, coloca ao nosso redor pessoas e recursos que podem nos guiar na direção certa. Agora que vimos como aplicar os princípios financeiros de Provérbios no nosso dia a dia, vamos refletir sobre a importância de viver com um coração íntegro e uma vida de sabedoria, para que possamos ser bênçãos não apenas para nós mesmos, mas também para os outros. Quando pensamos em sabedoria financeira, muitas vezes nos concentramos nas práticas que beneficiam nossas próprias vidas. No entanto, a verdadeira sabedoria em Provérbios nos chama a ser uma bênção para os outros. O livro de Provérbios não apenas nos ensina a administrar nosso dinheiro, mas também nos mostra como nossa integridade e generosidade podem impactar o mundo ao nosso redor. Em Provérbios 21, versículo 5, lemos: os planos do diligente tendem à abundância, mas todo o que é precipitado, certamente para a pobreza.
A diligência e a integridade são fundamentais para a sabedoria financeira. Quando vivemos com o coração íntegro, buscando a sabedoria de Deus em nossas decisões, nossas vidas se tornam testemunhos da graça de Deus e podem ser uma fonte de bênção para os outros. Em Provérbios 22, versículo 9, encontramos um princípio poderoso: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Este versículo nos desafia a olhar além de nossas próprias necessidades e a considerar as necessidades dos outros. Ser generoso com o que temos, seja nosso tempo, recursos ou habilidades, é uma forma prática de viver a sabedoria financeira de Provérbios. A sabedoria financeira não é apenas sobre acumular riqueza para si mesmo, mas sobre como usar os recursos que Deus nos dá para abençoar os outros. Provérbios 14, versículo 21 nos lembra: quem despreza o seu próximo peça, mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. Quando vivemos com um coração generoso e compassivo, não apenas cumprimos o mandamento de Deus, mas também impactamos positivamente aqueles ao nosso redor. O dinheiro, quando usado com sabedoria, pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar aqueles que estão em necessidade e para espalhar o amor de Deus. Portanto, viver com um coração íntegro e generoso é parte fundamental da sabedoria financeira. Ao agirmos assim, nos tornamos instrumentos de Deus para levar sua bênção ao mundo. Agora que discutimos a importância de viver com integridade e ser uma bênção para os outros, vamos concluir este estudo refletindo sobre a sabedoria final que Provérbios nos oferece sobre dinheiro e como podemos aplicar esses princípios ao longo de nossas vidas. Chegamos ao final de nosso estudo sobre a sabedoria financeira encontrada no livro de Provérbios. Ao longo de nossa jornada, exploramos as riquezas e os perigos que o dinheiro pode trazer, as lições sobre como manter um equilíbrio em nossa relação com as finanças e como viver com um coração generoso e íntegro. Agora, é hora de refletir sobre o que podemos aplicar diretamente em nossas vidas. A principal lição que Provérbios nos ensina é que o dinheiro não é um fim em si mesmo, mas um meio para viver de maneira sábia e honrar a Deus. A riqueza não deve ser nossa prioridade, mas sim a sabedoria, o discernimento e a confiança em Deus. Como vimos em Provérbios 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando confiamos em Deus e buscamos a sua sabedoria, Ele nos guiará nas decisões financeiras e nos ajudará a viver uma vida de equilíbrio, justiça e paz. Também aprendemos que a sabedoria financeira envolve não apenas cuidar de nossas próprias finanças, mas também ser uma bênção para os outros. Provérbios 11, versículo 25 nos ensina: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Quando agimos com generosidade, não apenas cumprimos o mandato de Deus de amar o próximo, mas também nos tornamos instrumentos de sua graça, espalhando o amor e a compaixão por onde passamos. Em última análise, a verdadeira sabedoria financeira está em colocar Deus no centro de nossas vidas financeiras. Quando fazemos isso, somos capazes de administrar nossos recursos de forma sábia, viver de maneira generosa e ser uma bênção para aqueles ao nosso redor. Senhor, te agradecemos por nos proporcionar essa sabedoria através do livro de Provérbios. Pedimos que nos ajude a viver de acordo com os princípios que aprendemos, a confiar em Ti em todas as áreas de nossas vidas, especialmente nas finanças. Que possamos ser generosos, prudentes e cheios de integridade, sempre buscando a Tua direção em nossas decisões. Que nossas finanças sejam usadas para Te honrar e para abençoar os outros. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse estudo sobre a sabedoria financeira em Provérbios, temos mais materiais para ajudá-lo em sua caminhada espiritual e financeira. Na descrição do vídeo, você encontra links para recursos adicionais que podem fortalecer sua fé e sua vida prática. Não deixe de conferir. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos de nossa série. Que Deus continue te abençoando.